Olá pessoal, essa semana vocês vão estar trabalhando com a segunda lei de Newton. Então na semana anterior vocês viram assuntos relacionados à primeira lei de Newton, o princípio da inércia, e agora a segunda lei de Newton, também conhecida como princípio fundamental da dinâmica. Então a segunda lei de Newton, ela diz que a força resultante que age sobre um corpo deve ser igual ao produto da massa do corpo pela aceleração. Então, a segunda lei, ela diz que a força resultante atua sobre um corpo, ela é proporcional ao produto da massa pela aceleração adquirida. E aí, vocês vão ter a fórmula, força resultante é igual a massa vezes a aceleração, onde a força, o FR é força resultante, o M é massa e o A é a aceleração. Aqui do ladinho eu coloquei a fórmula novamente. A força, pessoal, ela vai ser medida em newtons, a massa deve estar em quilogramas e a aceleração é em metros por segundo ao quadrado. De acordo com a lei de Newton, com a segunda lei de Newton, para que se mude o estado de um objeto, é necessário exercer uma força sobre ele, que dependerá da massa que possui. É só vocês pensarem aí, por exemplo, vocês empurrando uma caneta, depois vocês empurrando um livro, depois vocês empurrando um carro. Então, a força que vocês precisam fazer para deslocar esse objeto, quanto maior ele for, maior a força vocês vão precisar fazer. Por isso que ela é uma grandeza proporcional à massa, porque quanto maior a massa, maior vai ser esta força. A aceleração, que é definida como a variação da velocidade pelo intervalo de tempo, terá o sentido da força aplicada, conforme mostra as figuras. Então, a aceleração terá o mesmo sentido da força. Então, aqui vejam que nós temos uma força de 2 newtons em 4 casos. Uma força de 2 newtons empurrando um objeto de 1 quilo, uma força de 2 newtons empurrando um objeto de 2 quilos, de meio quilo e de 4 quilos. E vejam as acelerações. Qual foi a maior aceleração? A maior aceleração foi de 4, quando a massa era pequena. Então, a aceleração vai ser maior quando a massa for menor, fica mais fácil deslocar. Qual foi a menor aceleração? Foi quando a massa foi maior. Então, tem que cuidar um pouquinho com isso aí. São relações que vocês podem estar fazendo. Os exercícios que vocês vão estar fazendo esta semana, vocês vão estar utilizando esta fórmula aqui. E é bem simples de resolver, pessoal. Então, a força em newtons, a massa em quilograma e a aceleração em metros por segundo ao quadrado. Vamos imaginar que vocês estão procurando outro valor que não é o F. Vamos supor que vocês estão procurando o M. Então, o A vai descer dividindo. Então, é bem tranquilo de fazer. Esse primeiro exemplo aqui, um corpo de massa 4 kg encontra-se inicialmente em repouso e é submetido por ação de uma força de intensidade de 60 newtons. Qual é o valor da aceleração? Então, vejam que eu estou procurando a aceleração. Então, a força ela é 60, a massa, o exercício traz que é 4, e a aceleração eu vou encontrar. Esse 4 que está multiplicando, ele vai ir dividindo. Então, eu vou ficar com 60 divididos por 4, que vai ser igual à minha aceleração. Então, a minha aceleração vai ser de 15. Se vocês quiserem tirar a prova real, é só vocês substituírem, fazer a massa vezes a aceleração. A massa de vocês é 4 quilos. A aceleração que vocês encontraram é 15. Fazendo 4 vezes 15, tem que voltar na força que era de 60 newtons. É bem tranquilo, gente. A segunda lei de Newton é a única que tem os cálculos para fazer. Ela é bem tranquila. Neste mesmo modelinho, nós vamos trabalhar daí na semana seguinte com a força-peso, que é a massa vezes a gravidade. Então, daí na próxima semana a gente ainda vai continuar com os exercícios da segunda lei de Newton, trabalhando também com a força-peso.
Tem exercícios para vocês fazerem na plataforma. Se atentem para ver quais são as questões obrigatórias, qual a questão que vale 1 ponto e as questões de vestibular é opcional, gente, só faz quem quiser, beleza? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa é só entrar em contato comigo. Abraços, boa semana!